E por isso que eu gosto de ouvir o início de tudo, daquelas pessoas que nos visitam aqui e que se predispõem a compartilhar suas histórias. E eu sei que você tem uma trajetória muito linda, vencedora e que rompeu barreiras do status quo daquele ambiente que você estava inserido lá no início. Então você pode contar um pouquinho de como foi o início mesmo do Rafael, onde é que ele cresceu, o que ele viu, quais eram as inspirações dele, as referências dele, para a gente começar a montar essa história? Sim, vamos lá. Vou tentar aqui montar uma linha do tempo. Né? Eu sempre comento muito com a minha esposa que eu sou muito resumido, né? Então aquilo que ela às vezes estende um pouco para falar, eu falo em pouco tempo, mas eu vou tentar montar aqui uma linha do tempo da minha história, né? E focar um pouco aqui na parte profissional. Bom, comigo, a princípio, né? As coisas nunca são tão claras na minha vida, assim. Eu não fui aquela criança que, por exemplo, tinha um sonho de ser advogado, né? Então, assim, eu vejo que uma das lições que eu tenho aprendido na vida é que muitas vezes as coisas vão acontecendo conforme os passos que você dá. Então, muitas vezes a gente não vai ter clareza de tudo. Então, a minha trajetória, ela foi começando de alguns passos que eu dei lá no início, né? Então, como eu falei, eu nunca tive um sonho de ser um advogado, um médico, ou um contador, ou um engenheiro, né? Na verdade, é até um pouco atípico, né? A minha história, porque eu sempre gostei muito de esportes radicais, né? Então, por exemplo, eu passei a minha infância andando de skate, né? E até um determinado momento da minha infância para minha adolescência, eu tinha uma certa expectativa, né, de ser um skatista profissional, né? Embora eu sabia que eu não tinha tanto talento, né? Eu tinha que ser mais esforçado do que talentoso, né? Então, até uma certa idade, eu tinha essa expectativa, cheguei a participar de competições, né? E meus pais sempre me incentivaram muito, principalmente a minha mãe, né? Que foi quem me criou, né? Sou filho de pai separado, então cresci com a minha mãe e ela sempre me incentivou muito. Mas chegou um determinado momento da minha vida que eu vi que as coisas no skate não iam acontecer e eu era bem consciente disso, né? E eu me lembro que eu saía da escola, quando eu tinha algum curso de informática, de inglês, eu ia andar de skate após, ou já saía da escola se eu não tinha nada para fazer, eu já chegava, almoçava, ia pra rua andar de skate. Né? E até que um dia tava eu e um amigo meu, e a gente já tava com 16 para 17 anos, né? E a gente um dia, assim, voltando para casa, a gente olhou um pro outro, pô, acho que a gente precisa fazer alguma coisa da vida, né? Não dá para ficar só nessa vida de andar de skate. E aí foi muito engraçado, né? Que embora você citou que eu sou muito novo, mas nem tanto, eu ainda sou daquela época que a gente mandava o currículo, ia procurar, né? E aí eu me lembro que quando a gente despertou esse interesse por trabalhar, né, a gente dedicou um dia para ir no centro de São Paulo com currículo, numas agências de emprego, para entregar currículo. Currículo impresso na pastinha. Currículo impresso na pastinha. E eu me lembro que a gente foi até no McDonald's. E nem o McDonald's me quis naquela época. Né? Porque assim, era onde as pessoas batiam na porta e o último conseguia lá, né? Mas nem isso, né? E aí eu tive a oportunidade de fazer um curso técnico-administrativo, né? Aqueles ensinos sociais profissionalizantes, que você termina o curso e ele já te indica para algumas empresas aqueles processos de menor aprendiz. Uhum. E aí eu tive a oportunidade de fazer um curso desse. E eu terminei o curso e aí eu me lembro que muitos dos meus amigos rapidamente já conseguiram lá uma vaga de emprego. E o meu processo demorou um pouco, né? Meu processo demorou um pouco e em algum momento eu já estava até quase já perdendo um pouco as esperanças. E aí até que, certa feita, aconteceu que uma empresa me chamou, né? Era uma empresa que era relativamente próximo de onde eu morava, lá na Zona Leste. Essa empresa ficava no bairro do Tatuapé. E aí aconteceu que eu fiz o processo seletivo para menor aprendiz, auxiliar administrativo. E aconteceu de eu conseguir a vaga, né? E assim, foi a minha primeira experiência
né? Era uma empresa de comércio exterior, era uma empresa de médio porte, era uma empresa multinacional, né? Era uma empresa que já tinha até uma boa estrutura. E aí foi ali que iniciou a minha carreira, né? Então eu iniciei com um contrato que tinha 2 anos. Com 10 meses eu fui efetivado, então eu era o menor aprendiz administrativo. E eu acabei me tornando o auxiliar financeiro e contábil, né? E até então eu ainda não me via ainda nessas áreas, porque eu ainda tinha certa esperança de eu trabalhar com esporte, né? Depois que eu vi que eu não tinha um futuro no skate como atleta, eu pensei, acho que eu posso estar inserido nesse contexto. Então eu pensei até em fazer, sei lá, educação física, fisioterapia, alguma área que eu tivesse envolvido. Mas aí acabou, né, que a vida acabou me levando, né, para esse lado mais corporativo, e eu também fui gostando, e eu também fui me identificando, né? Então eu passei uma temporada como auxiliar administrativo, depois eu me tornei auxiliar contábil, assistente contábil, aonde eu consegui, assim, ter uma noção do mundo corporativo. E aí, como era uma empresa de comércio exterior, eu ainda estudava nessa época, então tinha 17 anos, estava no último ano da escola e estava trabalhando. Certo. E aí eu ainda não tinha, eu não sabia o que eu ia fazer da faculdade, né? Não sabia. E aí, quando eu entrei nessa empresa, era uma empresa de comércio exterior, né? Logística estava muito em alta, eu fui fazer um curso de logística, né? Aquele curso tecnólogo de logística. Uhum. E aí, nesse meio tempo, eu fui para essas áreas contábil e financeira, terminei o curso de logística, fiz até o fim, também foi muito válido pelo tipo de negócio da empresa, pelo aprendizado, mas como eu já estava mais focado na área financeira e contábil, eu terminei o curso de logística e fui fazer o curso de contabilidade, a graduação de contabilidade. Boa. Né? E aí, nessa empresa, eu fiquei por cerca de 5 anos. Foi uma empresa que eu entrei como menor aprendiz, saí como assistente contábil, fiquei lá 5 anos. E aí, nessa minha vida ali de contabilidade, então, era um trabalho muito intenso, né? Era fechamento, né? E era até engraçado, porque, assim, eu não contava com os dias de finalzinho e começo de mês. Então, por exemplo, do dia 28 ao dia 2, ao dia 3, eu sabia que eu não ia ter vida porque o fechamento contábil era muito intenso, né? E é até engraçado porque eu faço aniversário no dia 1º, né? E o meu aniversário é dia 1º de maio. E é feriado, sempre feriado. Uhum. Mas nesses 5 anos da minha vida... Dia do trabalho, né? Eu faço aniversário no dia do trabalho e passava todo o meu aniversário trabalhando intensamente, porque era o principal dia do fechamento. Nossa. E aí, trabalhando na contabilidade, eu atendia a auditoria, né? Então, os auditores iam lá na empresa fazer a auditoria e eu atendia eles, solicitação de documentação e tudo mais. E aí eu vi aqueles auditores chegando na empresa, de terno, indo para uma salinha, e todo mundo com medo deles, e todo mundo respeitando eles e tal. Eu falei, essa profissão era interessante, né? E aí, na faculdade, eu tinha um amigo que era do meu grupo, né, que trabalhava com auditoria, e eu também via ele chegando sempre de terno. Chegava sempre atrasado, porque falava que estava no cliente, porque falava que estava corrido, ou não ia, porque estava em viagem, a trabalho, e isso começou a me instigar. Falei, eu quero ser que nem esses caras. Né? Até que esse meu amigo, ele me indicou para fazer o processo seletivo, né, na empresa onde eu trabalho hoje, na PPIC Auditores, e aí era o processo de trainee, né? E aí eu fui fazer esse processo, né? Foi um processo que você também participou. E foi muito intenso, assim. Foi um processo intenso. Acho que naquela época foram mais de 1.000 inscritos, né? E passaram 16, uma turma de 16 pessoas. Tiveram várias etapas, né? E aí eu me lembro que cada etapa era uma ansiedade, porque até então também já estava acontecendo que eu estava
há 5 anos na mesma empresa, então eu fazendo a mesma coisa, no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, e aquilo também já não estava jamais me fazendo bem. Eu me lembro que eu entrava na empresa assim, não que tinha um ambiente ruim, não que o trabalho era ruim, mas acho que era algo meu mesmo, de chegar e entrar na empresa e parece que as vistas já embaçava, parece que as horas já não passava, e eu comecei a entender, pô, eu acho que aqui já não é mais o meu lugar. Acho que foi o meu lugar até determinado momento. Fui totalmente grato a todo mundo, assim, tive pessoas que me inspiraram muito e que me inspiram até hoje, assim. Eu levei uma bagagem, né, da empresa Geo de gerenciamento de fretes. Então, assim, fui grato, mas eu acho que foi um ciclo, foi uma estação, e eu já estava ali no meu limite, né? E aí veio a oportunidade de fazer o processo seletivo de uma firma de auditoria, né? E para quem não conhece, uma firma de auditoria, ela tem alguns segmentos, né? Então ela tem a área de auditoria externa, né? Que é a área que audita o balanço, as contas contábeis, saldos contábeis. Ela tem a área de tax, né? Que trabalha mais com tributos, com auditoria das contas contábeis relacionados aos tributos. Ela tem a área de labor, que a gente chama, que tem um viés mais trabalhista. E tem também, né, a área de advisory, que eu sou suspeito para falar que é a melhor área, que é uma área mais estratégica, que é um trabalho mais dinâmico, né? E aí eu me lembro que tinha a opção de escolher, né, para qual segmento você queria prestar o processo. E aí eu me lembro que na ocasião, como eu trabalhava na contabilidade, então eu tinha mais contato com auditoria de balanço e tax. E eu preenchi lá no meu formulário que eu queria ir para uma dessas duas vagas. Uhum. Né? E aí eu fui fazendo lá o processo seletivo, que chegou em uma etapa de entrevista com a RH, com a consultoria e tudo mais. E eles me perguntaram, mas por que você quer ir para a área de audit ou tax? E aí eu falei assim, porque eu quero entrar nas empresas, eu quero conhecer os riscos, eu quero ver onde tem oportunidade de melhoria, né? Falei sobre controles internos e eu não tinha noção de nada disso. E aí um dos entrevistadores falou assim para mim, bom, o seu perfil, ele não é para auditoria de balanço, né? Aqui tem um viés diferente. O seu perfil, ele é para a área de advisory, né? Que é uma área mais consultiva, que é uma área mais estratégica. Você toparia, né, ir para advisory ao invés de audit ou tax? Como eu já estava naquele momento de estar no meu limite da outra empresa, o que eles falassem para mim, eu ia aceitar. Então eu falei, não, lógico, com certeza, eu acho que eu tenho mais esse perfil mesmo, mas eu não sabia o que era a área de advisory. Tava no escuro. Tava no escuro. E aí acabou que deu certo, né, esse processo seletivo, e aí eu comecei a vida na carreira de auditoria, né, no processo de trainee, né, que é a porta de entrada ali para todo mundo. E é uma carreira, né, onde tem as avaliações anuais, tem as promoções, e isso foi há 11 anos atrás, né? Então eu passei pelo processo de trainee, eu fui um trainee, e eu me recordo que assim, foi muito disruptivo para mim, né? Porque eu fiquei 5 anos dentro de um escritório, ticando extrato, razão, lançando nota fiscal, lançando guia de impostos. E aí eu fui para uma área onde acho que o meu primeiro cliente foi uma pedreira. Né? Então eu peguei o computador junto com a equipe, a gente foi para uma pedreira auditar os processos de uma pedreira. Né? E assim, era um trabalho muito intenso, e eu lembro que assim, em 5 meses, pouco tempo, assim, eu vivi muito mais coisas do que eu tinha vivido naqueles 5 anos. E coisas aí, diferentes, coisas né? muito diferentes. E aí eu fui picado por esse bichinho da auditoria, onde essa história aí já tá permeando por 11 anos. Legal. E aí você entrou como trainee 11 anos atrás, e eu tive a bênção de estar do seu lado nesse processo e ser abençoado com a tua amizade desde então. E aí você foi crescendo na área técnica, né?
passando de trainee para assistente, assistente para sênior? Quais são as funções que você percorreu até então? Vamos lá, então foi o primeiro ano, que é o ano de trainee, né, que a gente fala onde que a gente é o pica-pau, né? É o pica-pau porque é aquele que fica ali perguntando toda hora, é aquele que erra, é aquele que vai e volta 10 vezes para perguntar a mesma coisa. É então, o café com leite. É o café com leite, né? Então foram um ano de trainee, né? Depois são 2 anos de associate, né? O associate é um assistente, né? Ele já não é mais um trainee, então ele é um pouco mais cobrado, ele já tem um pouco mais de responsabilidade, ele já tem um pouco mais de autonomia, né? Ele tem uma incumbência e uma responsabilidade de treinar o trainee, né? Porque assim, todo ano tem uma turma nova, né? Então, em um ano você é o pica-pau e no outro ano você está ensinando o pica-pau, né? E aí depois a gente aprende que a vida inteira é um pica-pau porque sempre tem coisa para aprender, porque sempre tem alguém no nível acima e a gente sempre vai estar, né? A gente sempre vai ser pica-pau de alguém. É isso aí. Né? Quando você é trainee, você é o pica-pau do assistente, depois você é o do sênior, depois você é do gerente, depois você é do sócio e enfim, né? E não tem fim. E aí quando você vira sócio, você começa a aprender que o cliente é quem determina o caminho A, B e C, contrato, negociação, caminhos, então estratégias. Então, de fato, você sempre vai ter algo para aprender, né? Sim, é isso aí. E aí eu passei pela fase de associate, depois fui para sênior, né? Sênior ele já tem uma característica, um viés um pouco mais ali de liderança, né? Porque ele já se torna mais responsável, não só pela execução de um trabalho, de um projeto, mas também pela parte mais estratégica, mais até um pouco gerencial, né? Porque ele vai coordenar a estratégia do trabalho, né? Ele vai liderar pessoas que vai executar. E até abro um parênteses, assim, que uma das coisas que me chama muito a atenção na carreira e acho que também me fez me apaixonar pela carreira é desenvolver a liderança, né? Porque, como eu falei, todo ano tem uma turma nova de trainee e todo ano você sobe um degrau na escada, né? Então você tem a oportunidade de liderar pessoas, de ensinar pessoas. É uma profissão, é uma carreira que tem uma educação continuada, né? Então você tem essa oportunidade de desenvolver, né, a liderança, né, de inspirar pessoas, né? E eu acho isso fantástico nessa área, nessa carreira, que é essa oportunidade que a gente tem ali de liderar, né? Então passei, aí fui sênior. Aí dentro de sênior tem alguns degraus, né, que é sênior 1, 2, enfim, até eu me tornar um acting manager e gerente, né, que é a posição que eu estou hoje. Legal. Ainda tem alguns degraus para serem conquistados aí. Exato. Próxima posição será diretor e depois sócio. Exatamente. Legal. Então vamos dizer assim que você está no primeiro nível da liderança estratégica da companhia. Exatamente. E acho que perfeito o termo aí, liderança estratégica, né? Porque assim, até você chegar ao cargo de gerente, eu faço uma analogia que você é aquele filho dentro de casa, aquele filho novo, né? Ou seja, quando o filho é novo, ele não é convidado para a mesa para discutir as contas. Então tem um pai que paga as contas, né? O filho tem a incumbência de cumprir com o papel dele, que é de estudar, que é de algumas obrigações em casa, mas são os pais que fazem o gerenciamento da casa, são os pais que pagam a conta, são os pais que saem para trabalhar e volta com dinheiro para pagar a conta, que discute se vai comprar ou não, se vai trocar um móvel ou não, se vai viajar ou não, aquilo que vai acontecer, né? Então, até você chegar num cargo de gerente, você tem uma parte estratégica, técnica dentro de um projeto, mas não da área como um todo. E quando você chega no nível de gerente, você já é convidado para sentar numa mesa,
né, com as pessoas, com os adultos da casa e discutir as contas. E aí você tem que trazer dinheiro para casa. E aí você tem que tomar decisões importantes que vai impactar a vida de pessoas. Se você vai contratar, se você vai demitir, se você vai congelar, o quanto de aumento, né? Se você vai disponibilizar um treinamento. Então você senta numa mesa onde vidas de pessoas podem ser determinadas pelas suas decisões, né? Obviamente que não é uma decisão singular, individual, é uma decisão de um colegiado, de um coletivo, de outras pessoas que estão ali, mas naquele momento a sua voz, ela é ouvida e talvez você pode determinar algo que vai impactar na vida de pessoas. Então a conversa começa a ficar um pouco mais séria, né? Legal, você senta à mesa, mas ainda tem o pai e a mãe na mesa. Tem. Então ainda tem decisões que serão tomadas, talvez a maioria, embora ou sendo ouvidos, mas serão tomadas pelos anciões, vamos dizer assim. Exato. Legal, mas já começa a partilhar das suas opiniões. E aí começa também, por isso que leva um tempo talvez, né, Rafa? Porque tem que ser opiniões de fato baseadas em situações reais, em coisas que, com todos os riscos associados àquela decisão, para realmente influenciar ou não numa tomada de decisão, né? Sim. Tem que ser muito responsável. Por isso que leva um tempo para amadurecer e chegar nessa posição. Sim, exatamente. E assim, o tempo de maturação, né? Quando você é mais novo, quando você tá lá no início da carreira, você pensa que é um desafio muito grande e realmente é. Né? Mas essa jornada, todo esse percurso, ele vai te preparando para isso. Né? Então, é até algo, né, que hoje a gente tem uma geração e ela é muito ansiosa, né, que muitas vezes quer pular algumas partes do processo que é necessário para quando você chega a sentar nessa cadeira, nessa mesa. Né? Então, assim, quando você sobe degrau por degrau, você chega lá preparado. Né? Então, por isso que é importante cumprir com todos esses processos, porque assim você sabe tudo aquilo que as pessoas estão vivendo, né? Então, assim, quando a pessoa está no início da carreira, parece que é muito desafiador e realmente é. Mas quando você se preparou para isso, quando você viveu tudo isso e aí você chega nesse momento, se torna um pouco mais fácil, né? E você lidar, porque assim, você viveu, você participou daquilo. Então, você não chegou ali do nada, não. Teve uma trajetória, né? Então a gente consegue tomar as melhores decisões, não que todas as decisões a gente vai acertar, mas eu acho que ali no compartilhar de ideias com as outras pessoas a gente sempre chega, né, ali nas melhores decisões. Legal, bem interessante essa forma, né, que você contextualizou, que toda essa jornada ela é fundamental, né? Às vezes a ansiedade pode querer antecipar alguma etapa, mas essa etapa, essa lacuna que vai ficar para trás, ela vai ser importante lá na frente. Então, a recomendação é não pule etapas, né? Não pule etapas. Vá com calma, aproveite, capture tudo que puder durante essa jornada, porque vai chegar um momento que você vai ter que tomar decisão baseado naquela etapa lá de trás, né? Porque você já viveu, você sabe o que é, o que não é, você sabe se é verdade, se não é, se dói, se não dói. Exatamente. Então, se é quente, se é frio, então isso tudo é importante. Interessante.